Bom, atendendo a um pedido, eu vou dar uma aula sobre reconhecimento de funções orgânicas. Quando a gente estava estudando química inorgânica, a gente só estudou 4 funções, que é o ácido, a base, o óxido e o sal. Aqui a gente vai estudar por volta de 12 funções orgânicas, que são as seguintes. A primeira é o hidrocarboneto, que é a função mais simples de toda, porque ela na cadeia só há carbono e hidrogênio, ou seja, vai ser o que? CH3, CH2, CH2 e vai. Pode ser uma cadeia simples, CH3, CH3, de 2 carbonos, ou uma complexa, uma curta, não importa, mas só há carbono e hidrogênio no hidrocarboneto. Ela é a única função que não pode ser mista, ou seja, você não vai encontrar o hidrocarboneto e um álcool. Se tiver um álcool, só tem o álcool, não tem mais hidrocarboneto. Tranquilo? Próxima função orgânica, fenol. Fenol nada mais é do que um composto aromático ligado diretamente à hidroxila. Por que diretamente? Porque tem gente que vê o composto aromático ligado ao carbono e à hidroxila, o OH. Aí pensa o que? Não, isso é um fenol. Mas não, não é um fenol. Só é um fenol se o OH estiver ligado diretamente ao composto aromático. Terceira função orgânica, não confunda com fenol, é o enol. Um é Fe e o outro é E. Fenol é um carbono insaturado, ou seja, faz duplas ou triplas, ligado diretamente também ao hidroxila, o H. Terceira função orgânica, álcool. O álcool, nesse caso, é um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz ligações simples, ligado diretamente ao H, a hidroxila. Próxima função orgânica. Eu vou falar as duas ao mesmo tempo, que é o aldeído e a cetona. Por que é que eu vou falar as duas ao mesmo tempo? Porque tem um jeito fácil de você não confundir as duas, porque são quase a mesma coisa. Ambas têm um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Só que qual a diferença? No aldeído, ele se encontra no final da cadeia. Então, para ficar no final da cadeia, ele tem que fazer uma ligação com o hidrogênio. A cetona está no meio da cadeia. Então, ela não tem a ligação com o hidrogênio. Aqui só tem 2 radicais, que serão a cadeia carbônica que vai continuar. Então, aldeído, carbono fazendo dupla com oxigênio e um hidrogênio no final da cadeia. E cetona, carbono fazendo dupla com oxigênio no meio da cadeia. Por que eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo? Porque tem uma forma de lembrá-los. Aldeído, aldeído, então é C dupla O no final da cadeia. Aldeído. Cetona, o O é no meio, está no meio do cetona. Então quer dizer que o C dupla O vai estar na metade da cadeia. Deu para entender? Próxima função orgânica, ácido carboxílico. O ácido carboxílico é o que? Um carbono que faz dupla com oxigênio, uma ligação com a hidroxila, com o H, e o radical. Que radical é esse? Toda vez que eu falar em radical, é uma cadeia carbônica. Isso aqui é um ácido carboxílico. Ele sempre se encontra no final da cadeia, pelo fato de só ter um radical. É o seguinte, para ser lembrado do mesmo jeito do ácido carboxílico, você só fazer ácido ou carboxílico. O O no carboxílico ou no ácido, o último O, você faz uma conexão com carbono e liga um hidroxila. Eu uso essa forma para lembrar do que o ácido carboxílico, porque o ácido carboxílico deriva outra função. Qual é? O éster. A função éster é uma função derivada do ácido carboxílico e é muito bom você saber disso. Como assim? Se você pegar o ácido carboxílico e retirar o hidrogênio e acrescentar uma cadeia carbônica, você vai ter um éster. Ou seja, pega o ácido carboxílico, a forma, tira o hidrogênio e adiciona uma cadeia carbônica. Você vai ter um éster. Cuidado para não confundir com éter.
éster é diferente de éter. O que muda só por causa de um S, você pode acabar errando a questão. O que é o éter? Simplesmente um oxigênio entre carbonos. Ele vai estar, assim como o éster, na metade da cadeia. Mas cuidado para não confundir isso. Outra função orgânica, amina. Cuidado também para não confundir com a próxima, que é amida. Ambos são derivados do NH3, da amônia. Mas ambos têm sua diferença. Olha só, a amida é um nitrogênio ligado ao carbono. Simplesmente isso. Ela pode ser uma amina primária, ou seja, o NH2 ligado ao carbono. Secundária, ou seja, eu estou tirando o hidrogênio e adicionando mais uma cadeia carbônica. Ou pode ser uma amina terciária. Eu vou tirar o último hidrogênio que resta e colocar mais uma cadeia carbônica. Ambas são aminas, ou seja, o que é uma amina? Nitrogênio ligado a carbono, só isso. Agora a outra, amida. Amida também é oxigênio, nitrogênio ligado a carbono, só que qual a diferença? Esse carbono faz uma dupla com oxigênio. Ou seja, se você tem um nitrogênio ligado ao carbono e esse carbono faz dupla com oxigênio, você tem uma amida. Se esses carbonos nenhum faz uma dupla, você tem uma amina. A próxima função orgânica, é a última, é o haleto orgânico. Também é uma função fácil de se identificar. Você tem um carbono, você vê CH3, ligado a um átomo, o que eu vou chamar de X. Que X é esse? É um halogênio. Circula o H do haleto, ou o H, halogênio, halogênio. Quais são os principais que aparecem? Iodo, o I. Flúor, pode aparecer cloro ou não. Então, essas são as principais funções orgânicas que você tem que saber. Tem outros como ácido sulfônico, composto de Grignard, só que as que mais aparecem são todas essas. Para ressaltar, tem uma última coisa que eu queria que vocês soubessem, que é sobre o ácido carboxílico, o fenol e a amina. É o seguinte, como a amina ela é derivada da amônia, a amônia, o próprio nitrogênio tem um par de elétrons livres. Ou seja, se você voltar lá naquela parte de ácido e base de funções inorgânicas, você vai ver que um composto que tem um par de elétrons livres, ele é um composto com caráter básico. Ou seja, a amina tem caráter base. Tem muitas questões que relacionam isso. Qual o composto orgânico que tem caráter ácido, básico e tal? Lembra, a amina sempre é caráter básico. Já o ácido carboxílico e o fenol têm caráter ácido, ambos. Muito fácil de lembrar. Ácido carboxílico, é só circular a palavra ácido. De cara já dá pra ver. E o fenol também. O fenol tem caráter básico. É muito importante você lembrar o fenol. Porque tem questões que falam tipo o seguinte. Ah, eu tenho vinagre. O que é que eu posso fazer para neutralizar esse vinagre? Aí o cara... Você sabe que, como vocês têm funções inorgânicas, que o OH geralmente vem de uma base. Aí o cara coloca para você um fenol e coloca para você também esse composto aqui, que eu falei para não confundir com fenol. Aí vai e tu fica em dúvida, qual dos dois tem caráter básico, porque ambos têm OH. O correto seria você escolher esse. Esse tem caráter básico, porque como eu já disse, o fenol tem caráter ácido. Ou seja, são essas coisas que você não pode confundir em funções orgânicas.